Vamos mais uma vez fazer uma oração, pedindo ao Senhor que, pelo seu Espírito, Ele nos leve a tocar a sua palavra viva. Vamos orar. Amado Deus e Pai, é no grande nome do Teu amado Filho Jesus, e debaixo deste nome que nós estamos e oramos, pedindo ao Senhor que pela Tua infinita misericórdia, o Senhor possa se revelar a nós na Tua palavra. Ó Deus amado, o Senhor conhece todas as nossas limitações, por isso nós Te pedimos, dá-nos inspiração na ministração da palavra, e também para ouvirmos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a tocar a vida e o poder desta palavra, Senhor. Nos livra da periferia, e que seja o Senhor mesmo aquele que tenha todo o ganho, todo o lucro desse tempo. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, vem nos dar um céu aberto, da revelação do Senhor, porque nós temos carências, necessidades. Só o Senhor pode tocar cada uma dessas necessidades. Só o Senhor pode trazer a restauração necessária. Nós Te pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, irmãs, ontem à noite nós iniciamos este capítulo 17 do Evangelho de João, esta sublime oração que o nosso Senhor Jesus fez. E nessa oração nós podemos conhecer o coração do Senhor, porque o seu coração está representado nesta oração. O tema que estamos estudando neste capítulo é unidade, comunhão. Podemos dizer que unidade é a doutrina, comunhão é a prática. Unidade é o aspecto objetivo, comunhão é o aspecto subjetivo. E aqui tivemos nos detendo, mesmo que rapidamente, no versículo 11. Nós já vimos, e quero lembrar-lhes, que o nosso objetivo é tocar algumas frases que ocorrem neste capítulo e que fornecem para nós uma didática muito importante. A frase é para quê? Se você fizer o exame do texto original, você vai descobrir que 8 vezes neste capítulo essa frase vai ocorrer. A primeira nós já vimos, está aqui no versículo 1. Glorifica teu filho para que também teu filho glorifique a ti. E o versículo 5, ele jorra luz sobre este primeiro para quê. Quando ele diz: agora, Pai, glorifica-me ao teu lado, com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. E depois de ter passado por isto, nós chegamos ao versículo 11, quando ele diz: já não estou no mundo, mas eles no mundo estão, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que me tens dado, para que sejam um, assim como nós. O Senhor tem nos ajudado a ver neste capítulo uma das grandes necessidades que a igreja tem para expressar de maneira adequada o testemunho de Deus na terra. A palavra comunhão, como já lhes disse, é uma das palavras mais profundas da Bíblia. Sua etimologia encontra toda a sua essência na própria vida eterna e no próprio Deus, no relacionamento da Trindade. Essa não é uma palavra que pode ser compreendida com ferramentas seculares, como dicionários,
Lexos, seja o que for. Se nós queremos tocar o poder, o conteúdo essencial desta palavra, nós precisamos estudá-la de acordo com a revelação da Bíblia. Então vimos ontem que Deus é um grande santuário, um grande templo. E este templo, ele desceu para a terra. João 1,14, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E agora nós fazemos parte desse tabernáculo eterno de comunhão. E quando olhamos no capítulo 7, no capítulo 21 de Apocalipse, nós temos a mesma palavra, e habitou, esqueno. Então nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para esta comunhão. 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Nós somos chamados para experimentar esta realidade, adentrar, porque um dia nós viveremos eternamente como parte dessa grande unidade celestial e eterna. Deus está buscando na sua igreja este novo homem, cujo cabeça é Cristo. Este novo homem, ele fará parte desta glória eterna, desta comunhão eterna. Agora, isto não pode ser uma realidade que nós vamos experimentá-la na eternidade tão somente. Sabemos que na eternidade iremos experimentar a plenitude desta realidade. Porém, agora Deus está trabalhando esta realidade na nossa experiência de igreja, na nossa vida de igreja. Então, o nosso Senhor, Ele ora para isso. Ele ora e diz: já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Jesus fazia referência aqui à sua partida, porque ele diz lá no versículo 1, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Ele diz: eu não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Deixe-me colocar esse ponto aqui com muito cuidado, irmãos. Se você examinar o capítulo 13, o capítulo 17, aqui do Evangelho de João, você vai ver que 13 vezes Jesus vai fazer referência ao mundo neste capítulo. Então, por favor, se você examinar, são 26 versículos. Nesses 26 versículos, 13 vezes, Jesus vai fazer referência ao mundo. O que significa espiritualmente a palavra mundo? Mundo significa uma entidade espiritual. Escute isso, irmãos. Mundo significa uma entidade espiritual. Deixe-me avançar um pouco sobre isso. Quando você abre o livro de Gênesis, você vê que Deus criou os céus e a terra. O mundo é um sistema. O mundo é um sistema que está em completa oposição a Deus e toda a sua obra. Quando você estuda o capítulo 4 do livro de Gênesis, você vai começar a entender como que o mundo começa a existir. O mundo, como entidade, ele passa a existir a partir da geração de Caim. Então você vai conhecer ali no capítulo 4, a partir do versículo 17, você vai conhecer o homem Lameque. Ele tinha 2 mulheres, e uma de suas mulheres chamava Ada. E aqui você vai ver que este casal, eles foram os pais de todos aqueles que criaram a arca. São os seus 3 filhos, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Esses 3 homens, eles foram os pais de todos os instrumentos, de todos aqueles que fabricavam instrumentos cortantes para a guerra, porque isso visava o quê? Proteção. Eles também foram os pais de todos aqueles que fabricavam instrumentos para a música. Isso fala de prazer. E eles também eram criadores de gado. Isso fala de provisão.
As palavras provisão, proteção e prazer define para nós agora uma sociedade sem Deus, porque a geração de Caim é uma geração sem Deus. Veja no capítulo 4, você vai ver a genealogia de Gênesis, a genealogia de Caim, e no capítulo 5 você vai ver a genealogia de Sete. Quando você estuda a genealogia de Caim na Bíblia, diz que alguém gerou alguém, e assim sucessivamente, mas não tem anos de vida contados. E quando você olha a geração de Sete, diz que alguém viveu tanto tempo e gerou alguém que viveu tanto tempo e gerou outra pessoa, e assim sucessivamente. Então a geração de Sete, nós temos anos de vida contabilizados, na geração de Caim não tem. E por que que não tem? Porque espiritualmente falando, para Deus, a geração de Caim é uma geração que está morta, ela nunca existiu, Deus não contou os seus dias, diferentemente da geração de Sete. E porque, irmãos, princípio espiritual, nós não lemos um compêndio de teologia, nós não lemos história, nós tocamos a palavra de Deus, e nós temos que buscar revelação na palavra. Então você vai ver aqui, que a partir da geração de Caim, um povo passa a prover seu próprio alimento, a sua proteção e o seu prazer. Por quê? Porque o homem perdeu o seu prazer em Deus. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem todas as condições para que ele tivesse em Deus a sua provisão, a sua proteção e o seu prazer. Mas agora uma sociedade se forma, longe de Deus, distante de Deus. Se você for lendo o capítulo 4 abaixo, você vai ver, aí surge um homem chamado Enos. A partir de então, os homens passam a invocar o nome do Senhor, porque Deus não era mais invocado. Uma sociedade foi edificada com o único propósito de fazer oposição a Deus e a sua obra, porque o homem passou a sistematizar as coisas, porque perdeu em Deus o seu significado. Isso é o mundo. O mundo, irmãos, é uma entidade que procura roubar-nos da presença de Deus. O mundo está aí. Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, com o propósito de resistir no dia mau. Aí ele vai falar que nossa luta não é contra carne, contra sangue, e sim contra principados, potestades. Aí ele usa uma palavra muito importante no texto original. Ele diz assim, dominadores do mundo tenebroso. No texto original nós temos só uma palavra, cosmocratos. Demônios que atuam em todas as esferas, cosmos, mundo, kratos, força, cracia, democracia, kratos, cosmos, kratos. Quem são esses dominadores deste mundo tenebroso? Anjos do mal, que atuam em todas as esferas de governo e sistema que existe no mundo. Então, quando você vê aqui neste capítulo, a grande ênfase que o nosso Senhor dá ao mundo, você vai entender que o mundo é uma entidade espiritual. O mundo é uma entidade que trabalha todo o tempo com o propósito de nos roubar a presença de Deus, de fazer com que a nossa alma seja sugada. A alma tem suas faculdades, e as faculdades da alma têm a ver com o que sinto, com o que penso e com o que quero. Mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. O que sinto, o que penso e o que quero. E que guerra é essa, irmãos? Aqui você vai encontrar que a ênfase do nosso Senhor, neste capítulo 17, aponta para a santidade e aponta para a unidade. E o trabalho do mundo é tanto destruir a santidade como a unidade, porque nós estamos hoje tão aprisionados pelas artimanhas do mundo, que nós temos perdido o verdadeiro sentido de comunhão, porque não temos tempo, porque somos aprisionados com tantas coisas. Nossa mentalidade, ela
foi totalmente danificada, foi totalmente corrompida. Nós temos aceitado a mentalidade do mundo. Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, permita-me fazer um pequeno parênteses aqui, para explicar essa frase, rogo-vos. Poucas vezes você vai encontrar Paulo usar esta palavra, porém, todas as vezes que ele usa, você deve dar a máxima atenção, porque essa palavra é um grande clamor, é um profundo clamor, é um grito, é um chamado de uma intensa expressão de atenção, de profundo desespero para que alguém entenda algo importante, é uma questão de vida ou morte. Então ele diz, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso, irmãos, nós temos que entender que a adoração não vai à frente do adorador. Deus não procura adoração, Deus procura adorador. A adoração tem que estar no adorador, porque se a adoração não estiver no adorador, ela não quer dizer nada. É barulho de lata vazia. Deus não busca adoração, Deus busca adorador. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A primeira característica da adoração é que a adoração tem a ver com a nossa vida, com o nosso viver. O verdadeiro culto é esse santuário. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Então nossa vida tem que ser um culto a Deus. E quando nós entendemos isto, qualquer frase, como os irmãos estavam aqui ministrando, e vamos ao Senhor com essas frases de adoração, você consegue tocar Deus, você consegue expressar o seu amor verdadeiro em forma de um culto a Deus. Então a adoração tem a ver com a nossa vida. Ele diz assim, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento, e não vos conformeis, não entre na forma, não deixe que o mundo vos modele, não deixe que o mundo vos conforme, e não vos conformeis, não entreis na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque as grandes batalhas da nossa vida começam na mente. Por isso nós temos que levar cativo, como está em 2 Coríntios 10, 4, cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque as armas desta batalha são armas espirituais e não carnais. Então um cristão que não tem uma mente renovada pela palavra, naturalmente, consequentemente, ele terá uma mente conformada com as buscas e com os prazeres deste mundo. Ele vai gastar mais tempo consumido pela pornografia, pela promiscuidade, pela obsessão pelo consumo, pelo culto ao seu próprio corpo. Ele vai ser uma pessoa mentalmente deformada, o que significa que espiritualmente ele estará morto. Não importa quantas Bíblias ele já tenha lido, não importa quantos cultos ele frequente, não importa o tempo que ele diz gastar em oração, isso é simplesmente barulho de lata vazia. Salvação é uma transformação da mente, é uma mente cativa na palavra, é uma mente transformada. E por que nós temos dificuldade com comunhão? Porque o mundo tem deformado os nossos valores espirituais a partir da nossa mente. Nós estamos vivendo uma geração doente, Einstein dizia assim, chegará um tempo em que a máquina dominará a mente do homem, aí sim nós já teremos uma geração de idiotas. Isso dizia Einstein. Se você ficar parado no shopping, conte quantas pessoas você vai encontrar assim. As pessoas hoje, elas limitaram toda a vida delas no smartphone, no mundo virtual. No Japão, na Suíça, os países onde concentra o maior número de suicídio, especialmente no Japão,
Uma nova geração de pessoas que se limitaram a conviver apenas com pessoas de maneira virtual, tem sido um dos grandes avivamentos sociais. As pessoas estão se desconectando pessoalmente e apenas se conectando virtualmente, porque as pessoas dizem assim: sofremos menos, podemos incluir e excluir quem nós quisermos. Eles trabalham virtualmente, eles vivem virtualmente, eles fazem tudo pelo mundo virtual. E veja, irmãos, a mentalidade das pessoas corrompida, degradada, e assim nós vamos ficando insípidos, frios, e perdemos o contato, o relacionamento, o toque, o abraço, o amor, a comunhão. Isso está interferindo na igreja. Nós não estamos percebendo como nossos filhos estão sendo levados pelo poder sedutor deste mundo. Os maridos estão perdendo seu papel de sacerdote, de profeta, de pastor e de mestre no lar. As esposas estão sobrecarregadas, porque os maridos chegam em casa, você tem tudo à sua disposição, eles deitam no sofá, ligam a televisão e ali eles ficam de perna para o ar. Eles perderam o papel do sacerdócio, eles não estão entre Deus e a sua casa. Seus filhos estão morrendo dentro de um quarto trancado, sendo dominado por uma máquina. Que triste é isso, irmãos. Por isso que nós não temos encontrado a verdadeira comunhão, porque não temos a comunhão na relação da igreja, porque nós estamos perdendo a comunhão na relação dos nossos afetos mais próximos, do nosso lar. Hoje os casais estão falando dentro da própria casa via WhatsApp. Os pais estão dominando seus filhos através do iPad. Os filhos não estão ouvindo mais a voz dos seus pais. Essa coisa insípida, que tem produzido uma geração fria, tem tido um triste resultado na vida da igreja. Nós estamos nos distanciando. Nós estamos reunindo apenas para ouvir palavras e cantar cânticos. Nós não estamos reunindo para tocar uns dos outros. Nós não estamos reunindo para levar as cargas uns dos outros. Nós não estamos reunindo para fortalecer uns aos outros. Nós não estamos reunindo para edificarmos uns aos outros. Nós não estamos reunindo para encorajar uns aos outros, para dar as mãos uns aos outros. Nós estamos perdendo a comunhão. Sabe por quê, irmãos? O poder do mundo está devastando a nossa vida. O poder do mundo, esse mundo tecnológico, esse mundo virtual, esse mundo que cultua corpo, enquanto a mente está apodrecendo. Enquanto o interior está apodrecendo, o espírito está morrendo. E quando você leva as pessoas de volta à palavra, elas não conseguem escutar, porque elas estão com a mente agitada e perturbada. Hoje, como nós vivemos num mundo fast food, onde tudo é muito rápido, tudo é muito excessivamente prático, hoje nós perdemos o senso de contemplação. A pessoa, ela coloca os olhos numa coisa, mas a mente dela viaja. A pessoa está aqui só com os olhos, mas a mente dela está do outro lado do mundo. Nós perdemos o senso da contemplação, da atenção. Por isso nós estamos perdendo a revelação. Um tipo de ministério tem surgido ultimamente, é o ministério dos palhaços. Mas quem é que leva um palhaço a sério? Já viu uma história de Søren Kierkegaard? Ele conta uma história de uma aldeia onde as casas eram todas de palha, uma aldeia muito grande. E ele disse que o circo pegou fogo, e o dono do circo pediu que o palhaço saísse na rua avisando a todas as pessoas que o circo havia pegado fogo, e o palhaço saiu correndo na rua gritando: o circo pegou fogo. Ninguém levou a sério o palhaço. E o certo é que aquela cidade toda foi incendiada. Sabe por quê, irmãos? Ninguém leva a sério um palhaço. Mas uma coisa tem surtido um grande efeito: a igreja nos nossos dias, elas gostam de palhaço. O pastor engraçado, né? O pastor que conta história engraçada. Por quê?
Porque piada chama a nossa atenção, mas a revelação exige a nossa contemplação. E nós somos uma geração que perdemos a contemplação. Nós queremos achar graça, nós não queremos quebrantamento. Irmão, se o Senhor não intervir na sua igreja nesses últimos tempos, nós nos tornaremos pior do que uma Babilônia degradada. Nós seremos um péssimo exemplo até mesmo para a Laodiceia, que era uma igreja que estava morta, que o Senhor estava desejando vomitá-la da sua boca. Precisamos que o Senhor nos liberte. Nós estamos no mundo, mas nós temos que ser guardados do poder do mal neste mundo, porque o mal neste mundo visa destruir a nossa santidade e a nossa unidade. Se vocês lerem, permita-me citar rapidamente os textos aqui, no capítulo 17, olha o que diz o Senhor no versículo 12, quando estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Olha aqui, irmãos, vamos voltar depois aqui, versículo 13, mas agora eu vou para ti, falo isso no mundo. Versículo 14, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. A gente precisa também voltar aqui, porque, irmãos, o mundo não nos ama, a igreja não precisa buscar aceitação no mundo. Quando a igreja ela está muito bem aceita no mundo, é porque ela já perdeu a sua característica celestial. Quando uma igreja, ela começa a copiar o mundo, tudo que é bom no mundo está na igreja, irmãos, é porque ela, diante de Deus, já está morta. A igreja está aqui, é para expressar as glórias celestiais. A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. A igreja é o testemunho dos céus na terra. Existe uma porta celestial, aonde quer que a igreja reúna. Nós não estamos aqui para copiar o que dá certo no mundo, o que é bom no mundo. Alguns dizem assim, não, mas nós temos que falar a linguagem do mundo. Não, nós não temos que falar a linguagem do mundo. Como que nós vamos ganhar esses grupos assim, aqueles grupos... Jesus nunca usou subterfúgio. O evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer pessoa. Ah, mas nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Jesus não negociava. Paulo não negociava. Nós estamos trazendo para as pessoas uma salvação religiosa e psicológica, e não uma salvação que é novo nascimento, uma salvação que tem suas bases na cruz. Esse é o grande problema, irmãos. Então nós temos que olhar aqui, olha o que nosso Senhor, não é o meu encargo falar sobre isso, apenas estou citando porque é importante nesse capítulo. O Senhor Jesus deu uma ênfase muito grande. Ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, não são do mundo. Versículo 15, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Quanto do mal existe no mundo? Citamos alguns aspectos deste mal no mundo, especialmente no que concerne a nossa geração. Versículo 16, não são do mundo, como também eu não sou do mundo. 18, como tu me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Vamos mais ainda, versículo 23, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Vamos só mais o último texto aqui, 25, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes. Então nós vemos aqui as várias citações. Agora, só apenas esta, no versículo 12, quando estava com eles no mundo, eu os guardei em teu nome. Então nós precisamos entender que o único lugar seguro que nós podemos estar neste mundo é debaixo do nome do Senhor. Nós não podemos nos colocar debaixo de nenhum outro nome, que não seja o nome do nosso Senhor Jesus. Em Mateus 18, 20, ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Lindo isso, irmãos, porque o número 2 é testemunho, o número 3 é comunhão.
onde houver testemunho e comunhão, aí o Senhor está presente. Então nós precisamos entender o lugar que o mundo tem ocupado nas nossas casas, nas nossas vidas, e que o grande e terrível propósito de Satanás em utilizar o mundo contra nós, segundo este capítulo, é destruir-nos na santidade e na unidade. Vamos prosseguir. Ele diz: eu vou para ti, versículo 11, já não estou no mundo, mas eles no mundo estão, eu vou para ti. Linda frase. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que me tens dado, para que sejam um como nós. Irmãos, é claro que nós nunca seremos como eles, na essência da glória. Nós nunca seremos como esta trindade, na essência dos seus atributos. Mas nós, como igreja, somos chamados a participar desta realidade de comunhão com eles. Nós somos chamados para esta comunhão. E nós nunca vamos viver esta realidade de comunhão se nós vivemos os parâmetros do mundo, nós vivemos de acordo com o padrão do mundo, porque é isso que tem nos dividido, porque o mundo é cheio de competitividade, onde as pessoas estão suplantando as outras. O nosso padrão de governo é celestial, não é mundano. O nosso padrão é Cristo e não são as pessoas deste mundo. Nós não vivemos a vida cristã para sermos pessoas de sucesso, nós vivemos a vida cristã para sermos uma bênção. Deus quer que nós sejamos bênção, e para sermos uma bênção, muitas vezes temos que ser reprovados por este mundo. O evangelho moderno hoje, ele é contrário a tudo isso que eu estou falando, porque o evangelho hoje tem se utilizado do mundo. Por isso que no mundo hoje, nós vemos que a igreja tem se tornado um espetáculo ridículo. Ela tem perdido a sua eficácia, ela tem perdido o seu poder, ela não é uma carta, ela não é uma mensagem, ela não comunica nada. As pessoas não estão se tornando membros do corpo de Cristo, e sim adeptos de uma religião com falsas promessas, que usa unicamente o medo ou a ganância. Eles pregam para as pessoas que elas vão para o inferno, que elas vão ser destruídas, que elas vão ser queimadas, que tudo que está acontecendo na vida delas é porque elas não creram em Jesus, que Satanás vai destruir o casamento delas, os filhos delas. Começa a encher as pessoas de medo e não de fé. Ou então ganância. Venha para Jesus, que Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, duas coisas o evangelho moderno promove no coração das pessoas: o medo ou a ganância. Nós não pregamos esse evangelho. O evangelho que nós pregamos é Cristo e este crucificado. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da cruz. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da vida eterna. É este evangelho que liberta, é esse evangelho que faz a obra, é esta palavra que penetra, que perfura, que convence, que julga, que limpa, que lava, que guia. É este evangelho. Então, meus irmãos e irmãs, ele diz para que sejam um, assim como nós. Que grandioso é isso, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Nós temos que pedir a Deus que o Espírito Santo nos ajude neste versículo. Eu vou para ti. Esse é o ponto fundamental. Como é possível então nós sermos um? Qual é a garantia? A garantia está nessa frase: eu vou para ti. Ele entrou, ele foi lá e abriu o caminho, ele está sentado no trono. Ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós podemos entrar, nós podemos desfrutar. Irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, através da sua carne. No versículo 22,
tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Nós temos um sumo sacerdote que foi provado em todas as coisas. Esse sumo sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. Então na Bíblia nós temos duas figuras de sacerdotes: a figura do sacerdócio segundo a ordem de Arão e a figura do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se você estudar, você vai ver que o sacerdócio segundo a ordem de Arão, eles ministravam a Deus, e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, eles ministram de Deus. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque ministra de Deus. Quando Melquisedeque encontrou Abraão, o que ele fez? Ministrou pão e vinho. Então, irmãos, veja isso. Ele diz: vou para ti. Ele entrou por nós, ele tomou o nosso lugar, ele foi à nossa frente, ele abriu o caminho, ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora ele está lá diante de nós como sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas o nosso sumo sacerdote intercede a Deus em nosso favor. Ele é um sumo sacerdote que ele se adianta até as nossas fraquezas. Deixe-me dar um exemplo para vocês. Lembra em Lucas 22, quando Jesus chegou diante dos discípulos e disse assim: Satanás vos requereu peneirar como trigo. Lembra? Observe a expressão vos, significa que Jesus disse para todos os discípulos: Satanás vos requereu peneirar como trigo. Aí ele vira só para Pedro e diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja que o Senhor Jesus, ele se adiantou àquela dura prova que Pedro iria passar. Este sumo sacerdote tal que nós temos, ele se adianta até mesmo às lutas que vamos passar. Ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele se adianta às batalhas que nós iremos enfrentar. Ele já está lá por nós. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso confortador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo fiel, ele é aquele que está com as suas mãos estendidas, ele é aquele que diz: você pode entrar, porque o caminho está aberto pelo meu sangue, pode entrar, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa frase, vou junto, ou vou para junto de ti, é a garantia que nós temos, que podemos ser um, como Ele e o Pai e o Espírito são. Vamos adiantar, irmãos, nosso tempo não é suficiente para a gente abordar tudo com mais propriedade, mas vamos na medida que o Senhor nos conceder. Versículo 13, mas agora, vou para ti, e falo isso no mundo. Engraçado, interessante essa frase, falo isso no mundo, para que tenham meu gozo completo em si mesmos. Preste atenção nesse texto, irmãos. Falo isso no mundo, para que tenham meu gozo completo em si mesmos. Como nós podemos ter este gozo completo em nós mesmos? Para quê? Ele diz assim: eu estou no mundo, eu falo isso aqui no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Nós precisamos de um texto para nos ajudar a interpretar esse texto. Ele sozinho não vai produzir tudo o que nós precisamos entender. Então vamos aqui em 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 1, versículos 3 e 4. Guarde essa frase: gozo completo, para nós entendermos o que a palavra nos diz aqui. 1 João capítulo 1, versículos 3 e 4. Prestemos atenção. O que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos também. Aí tem aqui um para quê. Para quê? Também vós tenhais comunhão conosco.
Então João está dizendo, tudo que nós vimos, tudo que dele ouvimos, tudo que anunciamos para vocês, este evangelho que foi pregado, tem o grande propósito de produzir comunhão, porque esta é a consequência inevitável da salvação, comunhão. E nossa comunhão, verdadeiramente, é com o Pai, com seu Filho e com seu Espírito. Então, irmãos, me permitam ler e parar. Nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai, com o Filho. Preste atenção. Nossa comunhão não é uns com os outros? É, naturalmente sim. Mas o ponto mais elevado da nossa comunhão uns com os outros é com o Pai e com o Filho. Por isso que quando um irmão, ele toca no outro irmão, ele está ferindo esta comunhão com o Pai e com o Filho. É como se você estivesse tocando em Deus. Quando nós falamos mal do irmão, nós estamos falando mal de Deus, porque nossa comunhão é com Ele. Nossa comunhão expressa essa realidade da Trindade. Nós não podemos ferir a comunhão. Nós não podemos tocar nos irmãos maldosamente, irresponsavelmente, sem zelo. Então ele diz, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para quê? Vosso gozo seja completo. Então, o que significa o gozo completo, irmãos? Isto aqui, comunhão. Só na comunhão nós vamos experimentar o gozo completo. Só na comunhão nós vamos poder compreender as alturas insondáveis das riquezas de Cristo. Sozinho, ninguém vai compreender nada. Paulo diz compreender com todos os santos, qual é a altura, largura, o comprimento e a profundidade. Como que nós vamos compreender isso, irmãos? O que significa isso? Permitam-me explicar isso melhor para vocês. Então, por favor, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 3. Vamos usar apenas um exemplo. Como que nós podemos juntos crescer, juntos desfrutar de profundidades espirituais? Nenhum cristão vai poder crescer, avançar, compreender as insondáveis riquezas de Cristo de maneira isolada. A comunhão é a chave para as insondáveis riquezas de Cristo. Uma igreja que não entende comunhão, ela é pobre no conhecimento e na experiência de Cristo. Pode estudar o que quiser, ela é pobre. Comunhão é a chave para a profundidade espiritual. Comunhão é a chave para a alegria espiritual, para o gozo espiritual, para a vida espiritual, para o poder espiritual. Então vamos aqui, Efésios capítulo 3, eu vou citar algumas frases, não vou poder falar sobre elas. Se você observar esse capítulo 3 de Efésios, ele é rico, ele trata de alguns pontos importantes, então eu vou citar esses pontos para vocês, para depois vocês entenderem onde nós vamos chegar. Aqui no versículo 4 de Efésios 3, Paulo diz assim, pelo que quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Guarde isso, mistério de Cristo. Mistério de Cristo, irmãos, é um dos assuntos mais gloriosos, especialmente dos escritos de Paulo e do propósito eterno de Deus. Mistério de Cristo, porque esse mistério esteve oculto no coração de Deus por todas as eras. Agora Deus escolhe Paulo para revelar esse mistério. O mistério de Cristo é a igreja, o seu corpo. Se você olhar desde Gênesis, esse mistério estava oculto no coração de Deus. Porém agora, quando você consegue ver esse mistério revelado, você entende tudo. Um exemplo, quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus criou o homem do pó da terra. E quando Deus criou Eva? Deus não criou a Eva como criou o homem. A Bíblia fala, lá em Gênesis, de maneira muito linda, Gênesis capítulo 2, versículo 18,
Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Irmãos, isto aí não é uma interrogação, isto é uma afirmação. Porque quando Deus criou Adão, Ele estava pensando em Cristo, e quando Ele criou Eva, Ele estava pensando na igreja. Então Adão, ele foi criado do pó da terra, Eva não. Aí você desce mais um pouco no versículo 22, diz que Deus levou o homem ao sono. Agora olha esta palavra, está aí na sua Bíblia. E da costela do homem transformou-a, esta palavra aí, transformou-a numa mulher. Sabe o que significa esta palavra transformou-a? Edificou. É a palavra hebraica, edificou. Adão foi criado, Eva foi edificada, porque Adão representa Cristo, e Eva, a igreja é edificada. Cristo não é criado, Cristo é filho por geração eterna. Cristo não é criado, Ele é filho por geração eterna. Eva foi edificada, a igreja, ela representa, esse mistério vem desde Gênesis, percorre todo o Antigo Testamento, mistério de Cristo. Eu não posso falar mais sobre isso. Outra frase que eu quero que vocês notem, versículo 8, a mim que sou o menor de todos os santos, foi-me dado esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho. Olha a frase, insondáveis riquezas de Cristo. A primeira frase, mistério de Cristo. A segunda frase, insondáveis riquezas de Cristo. Aquilo que o homem na sua mente natural não pode adentrar, não pode conhecer. Somente pelo Espírito de Deus nós podemos penetrar aquilo que é insondável, aquilo que é inesgotável, aquilo que não se pode perscrutar com a força, com a carne, com a mente, mas o Espírito de Deus que conhece todas as coisas, até as insondáveis profundezas de Deus, somente Ele pode nos levar às profundezas insondáveis das riquezas de Cristo Jesus. É outro assunto também. É outro assunto. Como seria maravilhoso, irmãos, gastarmos tempo sobre isso. Só na Epístola aos Efésios, só. Não precisaríamos de muita coisa, só nessa epístola. Estudar as insondáveis riquezas de Cristo. Vou dar um exemplo pequeno para vocês dessas insondáveis riquezas de Cristo. Vamos falar, por exemplo, do capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Paremos aqui. Nós fomos escolhidos nele. Olha essa frase, escolhidos nele. Esse é um ponto. Como assim, irmãos, escolhidos nele? Como foi que Deus nos escolheu? Lembra que ontem eu usei uma palavra para vocês chamada pericorese. A palavra que os pais capadócios usaram para poder entender como era a comunhão trinitária da Trindade, quando não havia nada, não havia anjos, não havia um átomo sequer, não havia nada, só havia Deus na comunhão com seu Filho e seu Espírito. Ele nunca precisou de nada nem de ninguém, ele sempre foi eternamente um Deus satisfeito em seu Filho. Ele tinha um filho, esse filho era todo o seu prazer, esse filho era toda a sua glória, toda a sua alegria. Deus não sentia falta de nada, porque tudo que ele buscava e desejava, ele tinha nesse filho. Então, irmãos, como que nós vamos explicar a necessidade que Deus teve de criar? Por que Deus nos criou? Aí é que entra um outro versículo de Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: somos feitura dele. Essa palavra feitura é a palavra grega poema, que é traduzido para o português poema. Somos feitura, somos um poema. Então quando você pega essa pericorese, você pega esse poema, então o que você consegue entender? Que naquela grande dança de afetos da Trindade, o pai olhava para o seu filho, e quando ele olhava e contemplava o seu filho, isso aqui é imaginação minha, irmãos, ninguém precisa acreditar no que eu estou falando,
mas é a imaginação que eu tenho, é que naquela grande dança eterna de amor, de afetos, o pai olhando para o seu filho, fomos escolhidos nele, foi aí que o pai desejou ter apenas não um filho, mas uma família constituída de muitos filhos, como seu amado filho. Esse é o grande poema de Deus, nós somos um poema de Deus, está aí, versículo 10 do capítulo 2, somos um poema dele. Estão vendo? É só um dos pontos para a gente entender o quanto existe das insondáveis riquezas de Cristo nesta epístola aos Efésios. Vamos para outra frase, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Esta frase, dispensação do mistério, esta palavra no texto original é oikonomos, a tradução seria a economia do mistério, a economia do mistério. Então nós vemos que existem vários mistérios, mistério de Deus, mistério de Cristo. Você vai ver o mistério da graça, o mistério do Evangelho, mas existe a administração desse mistério, que tem a ver com o supremo e eterno propósito de Deus, aquilo que Ele estabeleceu em si mesmo para o louvor da glória de sua graça. Então você vai entender que Deus estabeleceu um plano, desde a eternidade passada, e que Ele vai cumprir este plano, Ele vai alcançar este plano. Aí você consegue entender que a criação do mundo é um item desse plano, a criação do homem é um item desse plano, a queda, tudo o que aconteceu dentro da história sagrada, são itens do supremo e eterno propósito de Deus, é isso que Ele chama a economia do mistério, que Deus um dia manteve guardado em si mesmo. O que temos no Antigo Testamento é a tipologia e a sombra, mas no Novo Testamento nós temos a realidade. E agora nós vemos que Deus, pelo ministério dos apóstolos, Ele está trazendo a nós toda a revelação deste glorioso mistério que esteve oculto nele, e agora Deus está dispensando em forma de revelação cada um desses itens, deste grandioso mistério, que é chamado aqui a economia do mistério. Outro assunto glorioso, que estou falando aqui, irmãos, pura e simplesmente de maneira superficial. Vamos para outra frase. Versículo 10, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades dos lugares celestiais. A frase, multiforme sabedoria, esta palavra multiforme, ela vem de um vocábulo grego que significa múltiplas maneiras, múltiplas, variadas maneiras, variadas cores, múltiplas formas, múltiplas formas da sabedoria de Deus. Agora escute bem, a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades dos lugares celestiais. Que texto rico, eu vou tentar sintetizar isso aqui, porque é outro assunto grandioso, que vai desde o Antigo Testamento até a carta de Pedro, de 1 Pedro, mas eu não vou entrar em detalhes, porque nós precisamos voltar para João 17, deixe-me dizer para vocês aqui, imagine essa frase, principados e potestades, o termo aqui no original é genérico, então não está apontando para anjos maus, principados e potestades aqui, é tanto anjos bons como maus, ninguém pode afirmar que a expressão principados e potestades aqui, nos lugares celestiais, façam referência a anjos maus, de forma alguma. Agora veja, parafraseando, esse texto quer dizer para nós, que a igreja é uma escola, onde os anjos estão aprendendo as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. Imagina, irmãos, através dos anjos, através da igreja, Deus está ensinando os anjos aspectos da sua sabedoria que eles não foram capazes de compreender, vivendo em santidade diante do trono de Deus. Então o que eles estão fazendo? Eles estão aprendendo conosco,
aprendendo como pode, pecadores condenados, pecadores destinados ao inferno, como está em Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, que opera nos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira como os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Onde que os anjos vão aprender isso, irmãos? Onde os anjos vão poder aprender sobre a graça de Deus? Eles não podem aprender a graça de Deus nos céus, eles só podem aprender a graça de Deus na igreja, porque eles olham para nós, eles podem ver a riqueza da glória da graça de Deus. Onde os anjos vão aprender sobre misericórdia? Eles não podem aprender misericórdia olhando para o trono de Deus, eles só podem aprender a misericórdia se eles olharem para a igreja, porque é na igreja que a misericórdia de Deus se manifesta. Então a igreja é uma escola, onde os anjos estão aprendendo as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. Então encerro por aqui. Agora deixe-me mostrar algo para vocês. Então nós temos aqui 4 frases importantíssimas, que podemos chamar os 4 pilares mais elevados da teologia cristã: o mistério de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, a economia do mistério e a multiforme sabedoria de Deus. 4 degraus, ou 4 pilares, que nos mostram as esferas mais elevadas da teologia cristã. Como que um cristão vai poder tocar isto? Como que um cristão vai poder compreender toda a riqueza contida nesses 4 pilares? Nenhum cristão em si, de si mesmo, conseguirá. Aí veja bem, olha o que Paulo diz: sejais, versículo 18, capítulo 3, versículo 18, compreender, sejais capazes de compreender com todos os santos, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos, a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Está vendo aqui? Alguns, até eu já ouvi pregadores renomados falar que este texto faz referência ao amor de Deus. Não faz. Diz assim: e conhecer o amor de Deus. Então, o amor de Deus é outro item. Se você observar esse versículo 18, você vai ver que ele coloca essas dimensões como que em parênteses. Como que em parênteses. Elas ficam sem sentido no capítulo. E compreender, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos. Sozinho não, irmãos. Sozinho nós nunca vamos tocar as esferas mais altas do conhecimento e da revelação. Sozinhos nós nunca vamos experimentar a abundância do Espírito Santo. Sozinhos nós nunca vamos experimentar o gozo do Espírito Santo. Sozinhos nunca. Eu dei ênfase nisso, irmãos, apenas como um ponto, para nós entendermos a importância da nossa comunhão. Juntos, unidos em comunhão, nós seremos capazes de tocar essas 4 dimensões. Quais são essas 4 dimensões? Neste capítulo: o mistério de Cristo, a economia do mistério, a multiforme sabedoria de Deus e as insondáveis riquezas de Cristo. Essa riqueza toda, essa grandeza toda, que nós podemos chamar, aqui nós temos os 4 pilares da revelação de toda a doutrina apostólica. Aqui nós temos, desses 4 pilares. Qual é o cristão aqui que sabe tudo isso? Nenhum. Mas nós podemos juntos, porque é um pouquinho ali, é um pouquinho lá, cada irmão tem uma medida do Senhor para expressar isto. E como nós podemos ganhar isso? Quando nós entendemos o que é vida de comunhão, o que é vida de unidade, o que é caminhar juntos, porque Deus não vai se revelar no isolamento, na divisão. Deus vai se revelar na comunhão.
quando nós não buscamos a verdadeira comunhão, nosso conhecimento é teórico, nosso conhecimento é intelectual, nosso conhecimento das verdades espirituais, ele é teórico, ele é superficial, ele é intelectual, ele não tem vida, ele não tem revelação, ele não leva temor, ele não leva transformação. E o contrário disso é que o mundo vai determinar nosso nível, nosso grau de conhecimento. Que Deus nos guarde, irmãos. Então, se nós queremos ter o gozo completo, se nós queremos experimentar a vida cristã abundante, nós precisamos buscar urgentemente a vida de comunhão. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, meu Senhor, por mais um tempo aos teus pés, por mais um tempo ouvindo a tua palavra, Senhor, por mais um tempo meditando nela. Obrigado, Senhor. Leva o teu povo a amar esta palavra, a buscar esta palavra, a ir aos teus pés por esta palavra, a se arrepender por causa desta palavra. Senhor, nós necessitamos dessa realidade de comunhão entre nós, Senhor. Vem nos curar, vem nos restaurar, vem nos livrar deste poder devastador e destruidor do mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.